Então, a pergunta 24, atributos do espírito. Na linguagem correta, a inteligência é atributo do espírito e não sinônimo, por não ser igual à fonte de onde promana. Os valores da alma são inúmeros, por vezes incontáveis, na área do seu despertamento espiritual. As nossas comparações são pálidas, referindo-se ao espírito. A realidade é mais profunda e os arcanos esperam pelo tempo para serem revelados. Obedecendo às leis da relatividade que regulam os conhecimentos de todos nós. Como é bom conhecer a luz nas regras e ter de ser dócil à vontade daquele cuja luz faz parte da própria vida. O espírito é uma chama onde se concentram todos os requisitos para a felicidade. No centro de seu energismo divino, vibra um acervo de faculdades ainda desconhecidas pelos sábios. A alma foi feita com todos os atributos da perfeição, por ter saído sob o fulgor da perfeição maior. Deus, assim, o que chamamos de evolução, podemos chamar de despertamento. Se escrevemos e falamos sempre sobre a evolução do espírito, é por nos faltar recursos na linguagem, mas nunca empregada com tal sentido. Todos já nascemos perfeitos, bastando para isso o despertar das qualidades inerentes ao nosso mundo interno, que somente Deus conhece e nós outros temos algumas notícias. Quando falamos da urgência de conhecermos a nós mesmos, e no sentido da educação dos atos arraigados, cuja permanência em nós entorpe os nossos sentidos espirituais mais dignos de serem mencionados, e não do conhecimento íntimo do espírito. A distância a percorrer nos dá vertigem, pois a razão, mesmo a mais apurada, mesmo a inteligência mais lúcida, são incapazes de registrar o conhecimento integral do espírito. Entreguemos isso ao tempo, que ele nos falará pela vontade de Deus na hora certa, que nos for mais conveniente. A vida é, pois, uma eterna busca. Por esse motivo é que Jesus sentencia com propriedade: buscai e achareis. Nunca ficaremos sem resposta. Jamais ficaremos sem um entendimento, na medida das nossas capacidades. No entanto, o esclarecimento vem, não atendendo à nossa vontade, mas de acordo com a vontade do Senhor. Os homens geralmente confundem os efeitos pelas causas. As causas sempre se escondem no mais profundo, no silêncio da sutilidade, na harmonia da própria vida. E cantam em todas as dimensões que poderão manifestar a essência para a glória do Criador. O Espírito é a essência das essências, é a harmonia do divino,
É a luz das luzes que conhecemos. A sua candura retrata a sua genealogia. Diferenciamos o espírito das outras coisas pelo fator inteligência, que comanda a razão, pelo livre-arbítrio da escolha do mais conveniente. Entretanto, se estudarmos a natureza mais profundamente, notaremos inteligências espreendendo em todos os seus reinos, como, por exemplo, no próprio corpo humano, onde há o trabalho inteligente no mundo celular, que é o metabolismo. Já tiverdes oportunidade de estudar a vida de uma árvore na sua feição mais rica de valores, nela existe uma força inteligente comandando seu ciclópico corpo, dividido em trilhões de partículas obedientes a um comando. A razão, a inteligência do homem, certamente que marca um passo a mais na evolução da morada espiritual. Movendo o corpo físico, o que não quer dizer que somente ele tem inteligência. São atributos do espírito todos os dons. Como em tudo existe reflexo, dormindo e desabrochando, como sendo a luz de Deus dentro de tudo que existe. Estudemos de mãos dadas em todas as escolas do mundo e ingressemos cada vez mais no estudo da escola espiritual, porque ela é um passo a mais para a nossa libertação. Alcançaremos a paz espiritual pelo trabalho de luz na luz de Deus. Que assim seja. É um pouco complexo, né, os conceitos que ele coloca aqui, né? Mas eu achei muito interessante, deixa eu ver se eu acho aqui lá no início, quando ele diz aqui... Agora eu não sei exatamente onde está, não, mas... É num pedaço que ele diz que somos completos, né? Que a gente é completo, né? E isso reforça a ideia, né, que eu venho vendo cada vez mais se manifestar, de que se costumava muito dizer nós estamos aqui na Terra para aprender. Na verdade, não, porque nada perfeito pode criar o imperfeito. Então, se nós somos criações de Deus, nós não podemos ser imperfeitos. Então, a gente, por algum motivo, é a questão do que a Diva falou, né? A gente tem inteligência, a gente só botou uma parede entre ela e o que a gente precisa fazer. Os atributos divinos já fazem parte da gente desde a nossa criação. Então, de fato, a gente não tem o que aprender, não é? A gente fala escola, isso aqui, porque para ter essa ideia de... Mas é um fortalecimento do que a gente já sabe. E talvez, não sei, a gente precise testar essas condições, se fortalecer naqueles conhecimentos, mas tudo isso já faz parte da gente. Então, é mais um relembrar, né, do que um aprender propriamente. E essa coisa que ele fala, né, da inteligência, né, já faz parte de nós, porque é um atributo como vários outros que a gente tem, que a gente ainda não conhece todo o potencial dele, mas que já está ali com a gente. Diga, Diva. Duas coisas. Uma, teve uma frase que ele falou que causa, tipo assim, vertigem
quando a gente... É tanta coisa para... É tão diferente, é tudo tão grande, que chega a causar... Não foi vertigem o termo, mas assim, a sensação, porque eu tenho isso às vezes, é de quando você vê que é uma quantidade imensa, que você vira e fala assim, gente, eu não sei, não é que eu não sei, é tão grande tudo, e que a gente fica sem ar até, né? Quando a gente para pensar que a gente está aqui assim, no mínimo do mínimo. E é tão interessante que a gente estava comentando agora sobre essas questões tecnológicas que estão surgindo, e que isso já nos assusta, né? Eu brinco, eu falo, eu sou analógica, né? Como analógica, tudo que vem depois é um aprendizado, mas é um aprendizado que às vezes até, nossa, nos falta ar, né? Porque, nossa, como é que vai ser? Nossa, aquela coisa toda. E quando a gente começa a ler esses textos, né? E que a gente vê que isso ainda também é tão mínimo, que existe tantas coisas tão maiores, que a gente vê que a nossa incapacidade dessa compreensão é total, né? A gente tem que realmente ficar humilde, né? Ficar humilde de entender, ser humilde bastante de entender que a gente não sabe nada, que a gente realmente tem essas limitações físicas, o cérebro da gente não tem essa capacidade toda, então vamos lá, então vamos enfrentar isso. E aí, daí também, eu penso assim, que dizem que a gente pode ser Jesus, né? Assim, a gente pode acordar um dia e de repente resolver, né? Destampar tudo, quebrar a parede e tal, isso, aquilo, e uau, vamos entrar ali e deixar esse espírito, né? Mas eu não sei, né? É tão grande, gente, que às vezes é difícil da gente entender isso, talvez. Mas a gente tem que sair do analítico, né? Eu tenho assim, eu vejo as coisas muito claras, assim, como a espiritualidade vai ensinando a gente, vai conduzindo a gente. Na sua oração, Diva, no início, você falou para a gente sentir a natureza. E a leitura de hoje nos leva a isso, a esse sentimento. E pegando as palavras, tirar do entendimento, pegar as palavras do Silvio, que já está dentro da gente, por exemplo, dentro da semente já está a árvore, pegando esse exemplo que ele citou da árvore, aqui, da energia da árvore, toda a magnânima, né, estrutura de uma árvore, né? Eu acho que o Zé Alves está aí, ele podia até falar um pouquinho para a gente aqui, ele tem uma aula que ele dá junto à natureza, para as pessoas sentirem a energia da árvore. E você falou no início da oração, para a gente sentir a natureza, a exuberância da natureza. E além do perfume das rosas, né? Sentir cada pétala, cada detalhe de uma folha. A gente pegar uma folhinha, a gente ver toda aquela estrutura daquela folhinha. E assim a gente aproximar mais da criação. E buscar menos o entendimento, né? Porque realmente a gente está... a distância é grande. O Silvio, sobe aí, o Silvio, onde você está gravado de azul aí, ó, sobe, ele vai falar, a distância é grande. A distância a percorrer nos dá vertigem, pois a razão, mesmo a mais apurada, mesmo a inteligência mais lúcida, são incapazes de registrar o conhecimento integral do espírito. A gente tem que entrar no sentimento. Se a gente entrar no sentimento, buscar essa escola, por exemplo, isso aqui, esse exercício diário aqui, essa oportunidade de estar com vocês aqui, essa reunião com vocês, a gente estudar, pegar um livro, estudar, colocar o nosso entendimento e depois entrar no sentimento, né, na radiação de amor, é um processo que vai devagarzinho nos elevando, né? Diga, Sânia. Eu acho bem interessante tudo isso que vocês colocaram, e outra coisa que eu achei bastante interessante, quando ele ele fala da inteligência do espírito, mas que é o todo, né? É o todo, é o universo. Tudo tem a inteligência própria, que é o divino.
se você pensa que ele ele fala, o espírito é inteligente, o corpo é inteligente, nós, né, que achamos que é só nosso pensamento individual, mas cada célula tem a sua inteligência. Cada organismo que está dentro do nosso sistema, falando da Terra, é inteligente. Os animais, as bactérias que estão ali desempenhando determinadas funções, as árvores têm uma respiração própria, tem toda uma inteligência que está ao nosso redor. É o todo, é a compreensão do todo. E aí vem o que a Diva fala, a gente às vezes se acha bem distante disso tudo, porque é uma complexidade muito grande para ser entendida, né? Para ser assimilada de uma vez. E, ao mesmo tempo, a gente já vem com todas essas características, com tudo que nos é dado, para que a gente consiga caminhar e talvez abrir um pouquinho o véu, descortinar um pouquinho esse véu dentro de nossas mentes e vai para o próximo, e vai para a próxima encarnação, e vai sempre evoluindo. Acho que nós estamos sempre crescendo, sempre evoluindo, mesmo que minimamente. É ter a humildade, né, de reconhecer o que nós somos, que ponto somos nós dentro desse universo. Tem um filminho que eu já falei aqui, que é interessante, é do Orton, que o mundo dele é dentro de um dente de leão. E ele não consegue, eles não sabem disso. Eles não sabem disso. É o fônemo. E somos nós. Nós somos aquele planetinha azul ali dentro de um universo gigantesco. E as inteligências existem junto disso tudo. Quanto é maior tudo isso? E a gente vai assimilando. Eu sempre acho que é uma característica de ter a humildade, realmente, de reconhecer que somos ainda pequenininhos, mas somos gigantes ao mesmo tempo. Porque se unir todos esses pensamentos e sentimentos favoráveis, quanto que a gente não consegue chegar e caminhar mais rápido, né? Acho que isso tudo está na frase que eu marquei agora, né? É uma eterna busca, né? A gente tem vários caixinhas, né, que a gente vai abrindo uma por uma, e olha isso aqui agora. E assim, apesar de já estar tudo dentro de nós, né, é uma eterna busca, porque é muito grande tudo, né? Ele fala aqui na sequência da frase, né? É o eterno buscar e achareis, porque a gente está sempre tentando compreender mais, entender mais, saber mais, e isso vai vindo aos poucos. Aquela história que ele já falou dos Cristos, né? Em teoria, nós um dia seremos Cristos, né? Cada um vai demorar um tempinho maior do que o outro, mas, em teoria, nós um dia seremos Cristo, porque a gente vai, aos poucos, desvelando, né, esses vários véus que cobrem toda a nossa essência de fato, e vai chegar um ponto que o nosso conhecimento, apesar de não ser total, porque o total, a integralidade de tudo, só a Deus pertence, mas a gente vai estar bem mais próximo do que agora disso, né? Pelo menos é a forma que eu penso, né? Que eu vejo com tudo que a gente vem lendo, vem discutindo, vem aprendendo. Mas que não... Espera, né, Silvio? Não, a gente vai. Não, a gente vai. Vamos brilhar, cada um aqui vai ser um sol no sistema solar. A gente espera que cada dia vai chegando mais próximo, né? Mas o espírito é eterno, né? Então a busca é eterna, porque a evolução é eterna, né?
Ninguém sabe tudo, né? A busca é eterna. Diga, Dio. É que eu estava pensando quando você colocou aqui, assim, quando a gente... tudo na vida você tem... Ele também aí no texto fala alguma coisa sobre esses parâmetros que a gente tem. Eu estava pensando na autoestima, né? Nós temos uma autoestima baixa, né? Porque a gente realmente acha que não consegue. A gente não se vê capaz de conseguir ser Cristo, né? A gente não consegue. Então, a autoestima da gente assim, tudo bem que a gente é crítico bastante da gente para saber, mas talvez, não sei, isso aí tudo é pensamento agora que está rolando. Essa autoestima baixa da gente, né? Que impeça esse salto, né? Esse crer completamente que somos deuses, essa coisa de realmente a gente não acredita que a gente tem essa capacidade, a gente não acredita que a gente possa ser bom, a gente não acredita que a gente possa amar, a gente não acredita que a gente saiba amar. Eu, por exemplo, não acredito nisso, eu não acredito que eu sei o que é o amor. Eu acho que a nossa autoestima é realmente algo... Eu brinco às vezes que eu falo assim, houve um defeito de fabricação. Por que alguns conseguem e eu não consigo? Então eu me justifico isso. Houve um defeito de fabricação, mas tudo bem. Mas eu acho isso, assim, que alguma coisa que nos impede nós mesmos de acreditarmos em nossa capacidade realmente. Essa capacidade a gente fala assim, bom e ruim, né? Mas não existe isso, a gente sabe que não existe isso, né? Mas essa capacidade evolutiva da gente, a gente perde muito, acho, nisso daí. E hoje eu vejo assim, eu assisti o filme como é que é? Do Nosso Lar, né? E vendo a gente conversando sobre história esses dias também, história mais aqui, mais humana e tudo, nós evoluímos muito, gente. A gente pode achar que a gente realmente ainda estamos engateando, mas se a gente olhar, a gente evoluiu muito como seres humanos ainda. Nós não somos aqueles seres que vão ficar ali, sabe, nas trevas, aquela coisa toda, porque a gente teve essa evolução. Claro, a gente não deu o pulo alto, mas temos. Nós não somos do começo do século que se matava todo mundo, que era um ódio, uma coisa horrorosa. Temos seres assim no planeta, ainda temos, mas a grande maioria ainda já está melhorando. A gente tem que olhar para esse lado positivo. Temos que acreditar, nós somos melhores. Concordo, Diego. E quando Jesus ensina o Pai Nosso, né, ele fala, Pai Nosso que estás nos céus. Então, o Pai é nosso, nós somos todos irmãos, né? E quando, aí você falando, Jesus falou quantas vezes é homem de pouca fé, né? Estou lembrando de Pedro, quando foi andar sobre as águas, né? E depois começou a afundar. Todos nós podemos. Mas o nosso conhecimento científico, o materialismo, eu acho que o caminho que essa leitura de hoje nos traz é a gente entrar mais no sentimento, sabe? Eu já falei várias vezes aqui que eu tenho um grande amigo, né, o Jean Aubry, que é o fundador da Fundação Brasil Meu Amor, que um conhecimento enorme, uma inteligência magnânima, e a gente ia fazer as refeições, eu fazia a oração, eu passava para ele, ele passava para mim. Depois de 4 anos, 5 anos fazendo oração, um dia ele chegou para mim e falou assim, Rômulo, eu vou te ensinar a rezar, vou te ensinar a orar. Eu fiquei bravo com ele, né? Isso não! Isso eu aprendi desde pequenininho. Mas alguma coisa eu sei orar. Ele falou, senão você aprendeu errado. Você aprendeu errado. O sistema materialista nos atrofia. Se a gente pegar a oração da diva de hoje pela manhã, que é de sentir a natureza, sentir, entrar no sentimento, tirar o intelecto, porque nosso intelecto é muito pequenininho, e entrar no sentimento, a gente aproxima mais.
aproxima mais. E ninguém sabe o que é o amor. Já conversamos várias vezes sobre o amor, a gente está aqui irradiando amor, mas a gente está caminhando para aprender esse amor mesmo, né? Mas nós estamos caminhando. É por isso que esse trabalho de radiação de amor ele é importantíssimo, porque a gente entra na vibração do sentimento. É o caminho. É o caminho. E isso que você falou, Diego, é tão importante a autoestima e saber que a gente pode, sim, que a gente é filho de Deus, que a gente precisa, o Silvio usou um termo aí mais cedo, aí, e tirando os véus da ignorância, né, para encontrar no íntimo esse caminho espiritual. Ele está muito preso no material e não desenvolve o espiritual. Vamos lá, 8h30. Desculpa, falei demais hoje, né? De jeito nenhum, meu querido Cristo Rômulo. Amém. Amém.